Olá, muito bom dia. Estamos chegando com mais uma edição do programa Agronegócio. Agradeço a sua companhia e você vai ver a partir de agora. Preço do milho continua firme em todas as principais regiões produtoras. Regularidade da chuva nas últimas semanas e a previsão de mais precipitações nos próximos dias contribuem com um cenário positivo para as principais culturas. O agronegócio brasileiro tem demonstrado que 2017 pode ser mais um ano recorde de exportações. Embrapa divulga resultados da primeira pesquisa sobre avaliação de conversão alimentar. Você vai conhecer o Centro de Desempenho Animal da Embrapa. E ainda, produtores e a Associação Goiana dos Criadores de Zebu participam de pesquisas da Embrapa. O agronegócio está começando. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na região de Campinas, São Paulo, a referência para o milho grão está em R$ 31 por saca de 60 quilos sem o frete, para entrega imediata. Nos últimos 30 dias, os preços subiram 6,9%. Os embarques em ritmo aquecido e a expectativa de redução na área de plantio para a primeira safra, 2017-2018, dão sustentação às cotações. De janeiro a outubro, o Brasil embarcou 21,7 milhões de toneladas, um aumento de 9,2% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Considerando a Praça de São Paulo, atualmente é possível comprar 4 sacas e meia de 60 quilos de milho com valor de uma arroba de boi gordo. Houve queda no poder de compra do pecuarista, que caiu 1,3% em novembro em relação a outubro último. Entretanto, na comparação anual, a relação de troca está 12,7% melhor este ano. Para o curto e médio prazos, a expectativa é de que os preços estejam firmes para o milho, não descartados aumentos até o início da colheita da safra de verão. Porém, os estoques maiores deverão limitar as valorizações no mercado interno. A regularidade na chuva nas últimas semanas e a previsão de mais precipitações nos próximos dias contribuem com esse quadro. A conjuntura geral é marcada por 2 cenários no estado. O primeiro é que a procura maior por animais mais erados supera discretamente a oferta de bois magros 12 arrobas e garrotes com 9 arrobas e meia. Porém, as negociações para essas categorias ocorrem em ritmo lento. O segundo cenário observado em Rondônia é o equilíbrio entre a oferta de animais mais jovens e a procura por essas categorias. As duas estão em alta. Frente a isso, a comercialização de bezerros desmamados com 6 arrobas e bezerros de 1 ano com 7 arrobas e meia está fluindo. Desde o início do segundo bimestre, os preços subiram 8,1% para os bezerros desmamados e 7% para os bezerros de ano, ao passo que a cotação do boi gordo aumentou 13,7%. Devido a essa diferença, houve melhora no poder de compra do pecuarista. Em julho de 2017, a comparação era a seguinte: comprava-se 1,84 bezerro de 7 arrobas e meia com a venda de um boi gordo de 16 arrobas e meia. Atualmente, compra-se 1,95 bezerro. O agronegócio brasileiro tem demonstrado que 2017 pode ser mais um ano recorde nas exportações. Segundo indicam pesquisadores do CEPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da USP, de janeiro a setembro deste ano, o volume embarcado cresceu 5,7% quando comparado ao mesmo período de 2016. Os preços em dólar também subiram, 8,3% nesse período. Com isso, as exportações do agronegócio nacional atingiram o valor de 74 bilhões de dólares, 9% acima do observado de janeiro a setembro de 2016. Por outro lado, o faturamento em moeda nacional teve crescimento de apenas 1,2%, limitado pela valorização de quase 12% do real nesse período. De acordo com pesquisadores do CEPEA,
o carro-chefe das exportações do agronegócio em 2017 tem sido a soja em grão, com elevação de 23,3% nos embarques nos primeiros 9 meses deste ano, com relação ao mesmo período de 2016. As vendas externas de frutas, carne bovina, celulose e açúcar também registraram crescimento no período. De 5,8% para as frutas, 4,5% para a carne bovina, 2% para a celulose e 0,6% para o açúcar. Já os produtos que apresentaram redução ante exportação do ano passado foram etanol, 34,1%, algodão em pluma, 29,7%, suco de laranja, 13,6%, milho, 10,7%, café, 9%, farelo de soja, 5,8%, carne suína, 4,1%, carne de aves, 1%, óleo de soja, 1,2% e madeira, 0,9%. Nos 10 meses decorridos entre janeiro e outubro de 2017, Arábia Saudita, Japão e China foram pela ordem os 3 principais importadores do Brasil. Mesmo com a redução das compras da China em 2017, com relação ao ano passado, o mercado chinês permanece como principal importador da carne de frango brasileira. Neste caso, a China retornou ao 3º posto, perdendo o lugar que havia ocupado no mesmo período de 2016. Tudo porque reduziu suas importações em mais de 20%, adquirindo quase 90 mil toneladas a menos. Ainda assim, o mercado chinês, que inclui China e Hong Kong, permanece como o principal importador da carne de frango brasileira. Nossa equipe participou de um importante evento na Embrapa Arroz e Feijão, no município de Santo Antônio de Goiás. A iniciativa importante para a pecuária de corte. Confira. Melhorar a conversão alimentar dos bovinos, esse é o objetivo de uma pesquisa que aconteceu aqui na Embrapa Arroz e Feijão. E hoje está acontecendo um grande evento para a demonstração dos resultados dessa pesquisa de conversão alimentar de zebuínos para a produção de carne. O chefe da Embrapa, Alcido Vander, falou sobre a importância dessa pesquisa. Esse trabalho que está sendo iniciado agora, nós estamos concluindo a primeira etapa, ele vai nos colocar numa condição de identificar aqueles animais que efetivamente, os reprodutores, que são efetivamente mais eficientes em converter alimento em carne. Então nós vamos ter animais que vão ser mais capazes de converter o que eles consomem em carne, e com isso a gente vai conseguir reduzir custo de produção, a gente vai conseguir aumentar a taxa de rotação e vamos conseguir também, possivelmente, uma redução da idade de abate. Então, com essas características, a gente levando esse tipo de animais que são identificados, levamos para as estações de coleta de sêmen, para depois para esses animais serem então multiplicados, nós acreditamos que a gente vai conseguir transformar a pecuária de corte na região aqui do Centro-Oeste, pelo menos as que usam as raças que estão sendo avaliadas até então, que são raças zebuínas, mas nós podemos passar também a avaliar outras raças, inclusive para leite, para outros critérios. Esse centro de desempenho animal que nós estamos construindo, ele vai nos permitir uma série de avaliações utilizando o conceito de pecuária de precisão, onde nós conseguimos monitorar em tempo real todas as variáveis que nos interessam em termos de avaliação de desempenho. Esse trabalho de pesquisa foi realizado única e exclusivamente com a Embrapa ou teve parcerias? Bem, a Embrapa puxou esse trabalho, então puxou para si essa responsabilidade de estruturar esse centro de desempenho animal, essa plataforma, mas nós temos uma parceria já de longa data com muitos produtores que nos cedem animais, que colocam animais para serem avaliados nessa condição, e nós temos uma parceria muito importante viabilizando os recursos para a gente estruturar essa plataforma, que são recursos federais vindos da SUDECO, Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-Oeste, recursos estaduais sendo liberados via FAPEG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, e do próprio setor privado a partir do Fundepec, Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Estado de Goiás. Há quanto tempo essa pesquisa já vem sendo realizada e ela vai ter continuidade?
Esse trabalho foi iniciado agora no início do segundo semestre de 2017. E ele é um trabalho que ele inicia agora, mas ele não tem ano para acabar. Nós vamos fazer avaliações contínuas, aprimoramentos. Nós ainda estamos concluindo a estruturação. O Centro de Desempenho Animal não está totalmente, a obra não está totalmente concluída, mas nós já estamos rodando, já estamos fazendo análises com ele, para ganhar tempo. Até porque se nós não fizéssemos essas avaliações neste ano, nós não teríamos mais a oportunidade de avaliar esses animais, esses touros, porque no ano seguinte já teríamos uma outra geração. Então, para a gente conseguir fazer a avaliação desses animais, nós começamos antes mesmo da obra estar totalmente finalizada. Vocês chegaram no número de 16%. O que significa esses 16%? 16% de eficiência, ou uma diferença entre os animais mais eficientes e menos eficientes, significa dizer que nós vamos conseguir, desses animais mais eficientes, um diferencial de 16%, ele faz com que a gente consiga aumentar a taxa de lotação, a gente consiga, com a mesma quantidade de alimento, ter mais animais, com menos alimento, mais animais comendo, e isso significa efetivamente na conta do produtor uma redução do custo médio de produção de uma arroba de boi. Só que os 16% de diferença que nós constatamos, não é o produtor que vai usar a inseminação, ele não vai perceber os 16%. Que o touro, ele doa parte da genética, outra parte vem da mãe. Então, 50%. Essa característica da eficiência alimentar, a herdabilidade dela é em torno de 50 e poucos por cento. Então, a gente, dos 16 que viram 8, e a metade disso, 4. Então, vamos dizer assim, a primeira geração dos animais que forem descendentes desses touros, nós vamos ter pelo menos 4% de diferença em todos esses animais, em toda a próxima geração. Porque os 16% é daquele animal. Uma parte disso que é repassado. Então, 4% efetivamente vai chegar no bolso do produtor de todos os descendentes desses touros. Isso significa dizer que o animal vai comer menos e ganhar mais peso. Exatamente. E que vai resultar, na verdade, em uma arroba mais barata. Depois do intervalo, você vai conhecer o Centro de Desempenho Animal da Embrapa e vai ver os primeiros resultados da pesquisa sobre conversão alimentar. É um minuto só, voltamos já já. Pesquisadores da Embrapa divulgam os resultados positivos da pesquisa de conversão alimentar. Com a participação também de outros pesquisadores, de produtores e de técnicos, o trabalho traz importantes dados sobre toda a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Veja na reportagem. Cláudio Manha Bosco, pesquisador da Embrapa, falou em detalhes sobre esse projeto de pesquisa, mostrando passo a passo o que aconteceu para se chegar num resultado positivo. Na realidade, é um centro de desempenho animal como um todo, e a eficiência alimentar é a característica mais recente com a inovação. Na realidade, o que nós fizemos? Tudo é uma evolução, Antônio. A gente, como pegou um teste de desempenho de touros jovens a pasto, em transversalidade com ILPF, avaliamos os animais em relação ao desempenho reprodutivo, velocidade de crescimento, terminação, a parte de carcaça, tudo isso no mesmo ambiente. E uma vez terminado essa etapa a pasto, esses animais todos são submetidos a um teste de eficiência alimentar. Aí ele é avaliado utilizando uma ferramenta de pecuária de precisão, toda eletrônica, todas as mensurações são eletrônicas e ele é avaliado contra o seu consumo, contra a sua conversão, contra a sua eficiência. Resultado, com isso, nós temos resultados comparáveis ao que se tem no Clay Center nos Estados Unidos. Um centro de desempenho animal onde se avalia o animal como um todo e esses animais é que são disponibilizados aos produtores posteriormente como um animal completo. Crescimento, carcaça, reprodução e outra, com uma característica extremamente importante, que é o custo. O que dói no bolso? É o custo de alimentação. E esses animais são muito racionais quanto a esse custo, ou seja, eles são verdadeiras máquinas conversoras de capim em quilo de carne. Os resultados aqui que a gente vai obter, ele tem o maior compromisso, com o lucro do produtor. Por quê? Ele vai ter um animal que cresce bem, come menos, tem um acabamento, produz uma carne de qualidade, em consonância com a pecuária de ciclo curto e a pecuária de precisão, que é aquilo que o Goiás e o bioma cerrado precisa. Ou seja, uma pecuária mais eficiente para que possa render mais lucros no bolso do produtor. E o sistema é o seguinte, o animal entra aqui, ele está com chip na orelha, né?
A partir do momento que ele entra, o sensor liga, o animal começa a comer. E vai comendo aí o momento que ele está aqui comendo, a partir do momento que ele sai, o sensor avisa de novo e a gente sabe a quantidade de ração que o animal consumiu. Quer dizer, a gente sabe a hora, o dia que ele entrou e a quantidade que comeu. Todas as vezes que o animal entrar aqui, a gente sabe o horário que ele entrou, o número do animal, a série do animal e a quantidade que ele ingeriu. A Embrapa, com sua equipe de pesquisadores hoje, montou um sistema eletrônico capaz de nos dar uma segurança maior sobre os resultados que a gente está alcançando. Basta dizer que nos últimos anos para cá, a gente tem realmente alcançado resultados excelentes. Não só o grupo nosso que atende a região, inclusive fizemos um leilão agora recentemente, né, com animais provenientes desse trabalho. O leilão foi um sucesso e recebemos assim elogios de vários estados do Brasil e graças a Deus e a Embrapa e os seus pesquisadores é que nos proporcionou esses resultados. Com esse trabalho de pesquisa, o pecuarista ganha mais um ponto na produção de carne, um ponto positivo. Com certeza, não só ganha um ponto positivo na qualidade, como na produtividade de carne. A gente passa a ter animais aí com a redução de custo, no que diz respeito à produção de carne e com a redução de área para você criar mais animais dentro de uma área sozinho. Essa prova de avaliação de consumo alimentar foi um grande avanço também, porque a gente sabe que 60% mais ou menos do custo de um animal é a nutrição. E esse justamente vai avaliar aqueles animais que comem menos e conseguem transformar esse alimento em carcaça. E é mais uma ferramenta importantíssima. Hoje nós queremos uma pecuária de ciclo curto, uma pecuária de resultados rápido, porque se é uma atividade econômica, então nós temos que sempre buscar novos meios e fazer com que esse animal seja abatido mais cedo, com a qualidade melhor de carne, com acabamento mais precoce. Queremos que sejam animais mais precoces na fertilidade, né? Sejam mais férteis, fêmeas mais férteis, que alimentem bem os seus filhos, seus bezerros. Então, mesmo quem tem o gado de comercial, uma bezerrada bem criada, bem desmamada, com um peso mais alto, vai valer muito mais. Esse é o futuro da pecuária? Esse é o futuro da pecuária. Eu acho que nós já estamos presentes da pecuária. Hoje os criadores vão à fazenda comprar touros, eles procuram dados, querem saber quais são os mais precoces, né? Quais têm os méritos genéticos mais elevado, e todas essas características, não só o mérito genético, mas todas as características, saber se a habilidade materna é boa, se tem fertilidade, se tem perímetro escrotal também bastante desenvolvido, porque como uma pecuária planejada. Então, todos esses dados são importantes, que antigamente nós não tínhamos. Foi um grande avanço. E a Embrapa tem trabalhado muito para a pecuária, não só na parte de bovino, como também de pastagem, de gramíneas, né? E outras pesquisas, de modo geral, em tudo na agropecuária. E depois do intervalo, você vai ver os resultados numéricos da avaliação de teste de desempenho da pesquisa da Embrapa. É rapidinho, voltamos já. O workshop que aconteceu na Embrapa sobre a primeira avaliação de teste de desempenho de animais para corte surpreendeu os pesquisadores. Isso prova que podemos ter animais com alto poder de conversão alimentar. Acompanhe. Durante o workshop de encerramento da primeira avaliação de consumo alimentar residual em bovinos de corte, o pesquisador da Embrapa, Marcos Fernando Costa, falou da avaliação de teste de desempenho. O teste de desempenho ele é uma avaliação completa, onde a gente recebe animais de criatórios vindo de várias partes do país. A gente trabalha principalmente com raças zebuínas, que são as raças de interesse principalmente do Cerrado. E esse Brasil nosso é um Brasil tropical, então as raças melhor adaptadas a esse nosso clima são as raças zebuínas. A gente trabalha há bastante tempo com Nelore, a gente também tem eventualmente a contribuição
das raças Guzerá e Tabapuã. Então a gente faz avaliação de peso e ganho de peso, faz a avaliação da reprodução desses animais, a gente faz a avaliação pelo perímetro escrotal e pelo volume testicular. A gente faz avaliação também de características comerciais, com a ultrassonografia de carcaça, onde a gente consegue visualizar a área de olho de lombo e acabamento de gordura desses animais. E a gente também tem uma avaliação visual, onde pega características como o tipo do animal, características raciais, que também compõem uma parte comercial. Esses animais ficam aqui durante um período, são avaliados e durante todo esse tempo e esse acompanhamento, com a formação desses lotes, a gente identifica os animais que têm um potencial maior de contribuir dentro dessa composição de características, que ele se destaca e que poderia contribuir melhor para a pecuária no estado de Goiás, no Cerrado e no Brasil como um todo. Os animais que vêm para cá, regra geral, eles são parceiros ou associados da GCZ, e depois que a gente faz esse trabalho técnico de identificação, a associação disponibiliza esse material genético para quem se interessar e quem tiver a necessidade de melhoria do seu rebanho. Em seguida, o Dr. Eduardo da Costa Iferte comentou os resultados da primeira avaliação de consumo alimentar. Dentro de um programa de melhoramento genético, nós buscamos animais produtivos, animais eficientes, que transformam o alimento em produto, ou seja, alimento em carne, mas sem desconsiderar as outras características produtivas dos animais. Que o produtor possa fazer seleção para eficiência alimentar, buscando um animal mais produtivo na mesma área, numa área menor de pasto ou numa quantidade menor de alimento, sem desconsiderar as outras características de produção, como as características de reprodução, de crescimento e de qualidade de carcaça. Quais foram os resultados que vocês já obtiveram aqui com essa pesquisa? Eficiência alimentar, a gente tem uma variável que se chama CAR, consumo alimentar residual. Esse consumo ele ajusta a eficiência alimentar para as características de acabamento do animal, para peso do animal e para a taxa de ganho de peso. Nós vimos diferenças de 26% entre o animal mais eficiente e o animal menos eficiente dentro da raça Nelore, e 16% entre o animal mais eficiente e o menos eficiente para a raça Guzerá. Isso significa o quê? 25% de diferença para a eficiência alimentar, onde você colocaria 100 vacas, você pode colocar 125. Esses resultados que vocês vêm obtendo nesse confinamento, é possível obter também a pasto? É possível obter a pasto, e apesar de ser chamado confinamento é só porque o local ele é cercado, então o animal está confinado. Mas a dieta que é fornecida para esses animais é uma dieta que simula um pasto de boa qualidade, tal como um pasto lá dos meses de dezembro ou janeiro. Com certeza, o boi produzido a pasto no Brasil, que predomina no Brasil, é o futuro. É um boi produtivo, são animais precoces, produzido a pasto e com pequeno período de acabamento e confinamento. Quer dizer que num leilão hoje de animais puros, vamos dizer assim, melhoradores, um dos pontos então a ser observado é essa eficiência alimentar. É uma das características a mais, e talvez essa característica seja de extrema importância, mas ela não passa por cima das outras características produtivas, reprodutivas e de carcaça. Não adianta você ter um animal eficiente, mas pouco produtivo ou com uma reprodução baixa no montante ao rebanho de cria. E aqui vocês estão vendo tudo isso? Aqui nós vemos tudo isso. O teste de desempenho em touros jovens se complementa com a avaliação de eficiência alimentar. O programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem: se o conhecimento pode criar problemas, não é através da ignorância que podemos solucioná-los. Tenha uma ótima segunda-feira.